Podem levantar alguém que está no chão ou derrubar quem estava sorrindo. E nessa escola aqui existe um lugar especial. Parece só um cantinho esquecido, mas guarda uma história mágica. Essa planta não é comum. Ela não vive somente de água ou de sol. Ela vive das palavras que escuta. Sim, isso mesmo. As boas fazem flores nascer. As ruins deixam folhas murchas, caem e secam. Ela é como muita gente por aqui. Vai mudando conforme o que recebe. Vai florescendo ou se apagando. E é aqui que começa a nossa história. De um jardim silencioso, de palavras esquecidas e de uma escolha que todos nós temos que fazer. O que estamos plantando? Por onde passamos? Ai, hoje eu acordei com vontade de semear o bem. Nossa, olha essas plantas lindas, merece um elogio. Você tem um brilho único, mesmo nos dias nublados. Ai, Lara, você de novo! E lá vamos nós para mais uma sessão do Vibes da Lara. Nem tanto, você não é tudo isso. Ai, você não acha que isso pesa? Ai, Lara, mundo real, né? Nem todo mundo vive no musical da Disney. Ai, por que você não tenta? Faz como eu. Olha que linda. Lara, olha pra isso. Tudo feio, tudo seco. Só nos seus olhos. Ai, você nunca vai entender. Meninas, não precisa de tudo isso. Logo no início da aula. Não, pode ir pra sala. Vamos, vai começar a escola. Bora. Ei, você aí, você me ouve? Eu sei que sou pareço só uma planta, mas sou feita de muito mais que folhas e galhos. Sou feita de palavras, sim, palavras. Palavras que vocês jogam no ar como quem joga papel no lixo. Palavras que vocês dizem por impulso e esqueçam logo depois. Mas eu nunca esqueço. Você é inútil, ninguém liga para você, você nunca serve. Elas ficaram aqui. Inútil, ridículo, burro, você só atrapalha, ninguém se importa. Um tempo fui secando, perdendo corpo, vontade e beleza, como se cada palavra ruim arrancasse um pedacinho de mim. Mas então, um dia, chegou uma palavra diferente. Você é especial. Você tem valor. Você é capaz. Essas palavras não doem. Elas curam. Elas não pesam. Elas libertam. E como se o sol me tocasse por dentro. Como se uma nova folha brotasse só por ouvir. Você tem diferença hoje. Você foi gentil. Você me ajudou sem saber. Ei, você aí, sentadinho, sim, você mesmo. Você já parou para pensar em quantas sementes você já lançou hoje? Será que foram sementes de flor ou de espinho? As palavras têm raízes e mais cedo ou mais tarde elas crescem. Gente, quer saber? Eu acho que seria isso por hoje. Vamos tirar uns minutinhos do final da aula pra gente bater um papo, pode ser? Hoje, no início da aula, eu presenciei uma discussão sobre uma planta. E isso me deixou muito pensativa. E então é por isso que eu gostaria que vocês refletissem comigo. Por favor, peguem um pedaço de papel e uma caneta. Para pensar no impacto de uma palavra na vida de alguém? Já pararam para pensar que uma frase que
que na maioria das vezes é uma frase ruim, pode entrar dentro do nosso coração e formar uma raiz e, meu Deus, ficar coisas só ruins lá dentro. Mas, sabe, quem disse que precisa ser assim? Não precisa ser assim. E primeiro, eu gostaria que vocês escrevessem uma crítica nesse pedaço do papel. Nesse vídeo que vocês vão anotar. Isso é fácil, tem que ser só um. Só um por enquanto, cara. Muito difícil, eu não sei. Pode ser um defeito, ou qualquer coisa de ruim que vocês estejam pensando agora. Pronto? Bom, o mundo ele é muito cruel e ele não para. E a vida, ela na maioria das vezes não espera por ninguém. A gente não se sente ouvido, ou às vezes a gente sente que não importa. Parece que a gente não importa. Mas, bem, é assim que nascem as pessoas frustradas, é assim que nascem as pessoas que estão o tempo todo carregando raiva dentro de si. Mas como eu falei, não precisa ser assim, isso não é uma regra universal. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu aquela frase, vocês não são todo mundo. E vocês não são todo mundo mesmo. Então não é porque todo mundo fala com raiva, ou fala sem pensar, ou está o tempo todo pensando ruim dos outros, falando ruim dos outros, que a gente precisa fazer igual. Não precisa disso. E é por isso que eu gostaria que, no lugar dessa crítica, vocês colocassem um elogio, transformassem essa coisa negativa numa coisa positiva. Professora, é obrigatório fazer isso? Não é obrigatório, Carla, mas vai que você se surpreende. A nossa visão sobre o mundo, a ótica que a gente tem sobre o mundo, molda as nossas próprias vidas. Elas moldam como a gente se relaciona com os outros, como a gente enxerga as coisas, e pode ser muito mais pesado viver pensando coisas ruins do que se a gente mudar para uma ótica mais positiva, concorda comigo? Abram as suas mentes, sejam criativos. Dá uma tentativa, vai. Não acho que não é tão difícil assim. Agora sim ficou fácil. Tinha que ser a Lara. Professora, tipo assim, eu ia falar pra Carla, você reclama de tudo, mas parei e pensei, dá pra mudar o tom. Quando você fala, faz todo mundo pensar, sua opinião importa. É sobre isso que eu estava falando, Lara. Tá vendo, Carla? Não é tão difícil. Você tem uma visão única das coisas e eu acho que vale a pena compartilhar com todo mundo. Por que você não tenta? Tá, minha vez então. Eu ia escrever a Lara é tão boazinha num jogo. Mas aí eu pensei, na real, a Lara tem o jogo de deixar o ambiente mais leve. Até quando eu tô de mau humor. É sobre isso que eu estava falando. Isso se chama maturidade. É você não viver olho por olho ou dente por dente. Se alguém te bate, você bate de volta. Não é sobre isso. Sabe, nós podemos mudar a forma como a gente vê as coisas. A gente pode fazer isso e tornar a nossa vida mais leve. E eu sei que isso não é simples. Isso exige coragem. Coragem para escolher fazer o certo. Coragem para pensar mais antes de falar qualquer coisa, não ser só alguém que joga palavras ao vento e não é responsável por elas. Vocês agora que estão crescendo, têm que saber que, de fato, de verdade, as suas ações, as suas palavras, elas importam, elas pesam muito e elas podem ser determinantes no futuro de vocês. E, então, é por isso que eu gostaria de encorajar vocês nesse sentido, que vocês olhassem o mundo de uma forma diferente, sobre uma ótica maior, de uma forma mais positiva, que no lugar de palavras ruins, pensassem antes e tentassem transformar isso numa coisa diferente. Sabe, se a gente planta o bem, se a gente cultiva o bem, a gente também vai colher o bem. Eu acho que seria isso
Não se esqueça da tarefa sobre realismo, por gentileza. Eu recomendo que vocês leiam Machado de Assis, ele é um grande escritor, e a gente se vê na próxima aula. E foi assim, palavra por palavra, que o jardim cresceu. O que era seco floresceu, o que era mágoa virou ternura. Porque palavras têm força, e quando usadas com amor, elas curam. Cada palavra é uma semente. Que tipo de jardim você quer deixar por onde passa? E no fim, o que você planta, você colhe. E aí, qual vai ser a sua próxima palavra? Cuide bem, porque ela cresce. O que você vai plantar hoje? Muito obrigada. Eu quero agradecer a vocês pela atenção, por esse breve teatro, mas eu quero que vocês reflitam sobre isso que foi encenado, que foi trabalhado com vocês, né? Que as palavras, elas podem curar, mas também podem machucar as pessoas. Então, que sejamos uma pessoa que comece por nós, por mim, por vocês, a mudar isso, né? Que possamos ser a diferença na nossa casa, ser a diferença na nossa escola. Como vocês viram, tem aí para vocês um recadinho, uma frase para motivar vocês. Você é especial, você é lindo, você vai conseguir. Então, pode levar esse papelzinho para vocês, guarde e reflitam sobre isso. Né? Então, o nosso muito obrigado. Aqui está uma parte do nosso grupo de jovens, o grupo de jovens RUAC, e nós agradecemos pela atenção. Muito obrigada.